Está no ar, pelas ondas da Rádio Trianon, o programa Gnoses, ciência e cultura do homem em busca do ser. Um programa voltado aos valores humanos, familiares e sociais. Aprenda a descobrir um mundo novo, o seu mundo interior. Produção e apresentação de Marisa Paz e a equipe da Associação Gnóstica. Está no ar o programa Gnoses, ciência e cultura do homem em busca do ser. Convido você, meu querido amigo da Rádio Trianon, que acompanha o nosso programa, a hoje estar conosco aprendendo sobre o mundo astral. No domingo passado, nós falávamos sobre os 7 corpos e que em cada corpo nós temos um veículo em cada dimensão. E as dimensões nada mais é do que os níveis de consciência que nós obtemos. E para isto, hoje eu estou aqui com o meu grande amigo Eduardo Lima, que é diretor da Gnoses, para ensinar a você sobre o mundo astral, o mundo dos sonhos. Que coisa maravilhosa nós podermos entender tanto o mundo físico, tanto quanto o mundo astral. Porque vejam, nós ficamos quantas horas dormindo, descansando o corpo? Mas, na verdade, será que não existimos em outra dimensão enquanto este corpo repousa? Então eu lhe convido a refletir conosco e aprender sobre o tema O Mundo Astral. Olá, Eduardo, tudo bem? Olá, Marisa, bom dia ouvintes da Rádio Trianon. É para nós uma grande alegria hoje estar com vocês falando sobre esse assunto tão interessante. Continuando, na verdade, esse assunto sobre os 7 corpos e as dimensões, né, que nos permite ter uma visão mais completa do que é o ser humano. Muitas vezes nós pensamos no homem apenas como um corpo, nós pensamos que somos um corpo, mas o ser humano não é o corpo, na verdade é uma alma encarnada nesse corpo, e na verdade esse corpo é muito mais amplo do que nós pensamos. Não é somente a estrutura física, mas tem uma estrutura vital, como nós vimos no programa passado, energética, essa vida, né, que palpita em cada célula do corpo físico. Tem uma estrutura emocional ou astral, que nós vamos falar hoje. Tem uma estrutura mental, uma estrutura anímica, a própria alma em si, né, na verdade, que é o que nós somos verdadeiramente, essa alma revestida com esses veículos ou corpos que se expressa aqui no mundo físico, numa terceira dimensão. E tem uma parte espiritual. Então esse tema é muito interessante porque nos permite ver o homem de vários pontos de vista diferentes, que nós muitas vezes não estávamos acostumados a compreendê-lo. Ver que o homem é uma estrutura cétupla e não somente um corpo, né, e uma alma, como nós comumente percebemos. Olha, Eduardo, eu acho muito importante nós falarmos sobre o mundo astral, porque, como eu havia comentado, muito tempo do dia nosso é perdido, não, é ganho em sonhos, dormindo. E o que nós fazemos quando estamos dormindo? Claro, interessante, como o Jorge falava no programa passado, para que o corpo vital possa revitalizar o corpo físico, ele necessita do sono, das horas de sono. Ou seja, a alma necessita sair do corpo físico para que o vital possa trabalhar revitalizando as nossas energias. Mas para onde nós vamos? Exatamente. A alma precisa de um veículo para sair do corpo físico. E esse veículo é o que nós chamamos corpo astral, que é esse corpo, um corpo de constituição protoplasmática, de constituição energética, né, que nós utilizamos durante as horas de sono, ou seja, que esse corpo, ele vibra no mundo astral, que é o próprio mundo dos sonhos. É o corpo que nós utilizamos para existir, para nos mover nesse mundo de sonhos, que é conhecido no esoterismo como o mundo astral. E eu gostaria que você comentasse que todo ser humano tem esse corpo, não é? Na verdade, sim.
nós temos... Talvez não tenha consciência dele. Exato. O que acontece é que esses 7 corpos que nós vamos estar falando, um a cada programa, né? Todo ser humano tem, mas a maioria em um estado embrionário. O que nós chamamos um corpo astral ou um corpo mental lunar. Ou seja, que na maioria das vezes é um corpo lunar, por quê? Porque é frio, porque não tem luz própria e sim reflete a luz dos outros. Então, o que nós precisamos é dar aos nossos corpos o que nós chamamos uma constituição solar. Ou seja, dar luz, vida, dar energia, para que seja um corpo que tenha luz própria, que tenhamos domínio, que tenhamos consciência. Isso explica, por exemplo, por que os nossos sonhos são muitas vezes sem sentido, desconexos, e muitas vezes, na maioria, nós não lembramos do que sonhamos no outro dia. Isso se dá porque o nosso corpo astral precisa tomar uma forma através da energia que nós vamos dar a ele. E isso nós aprendemos nos cursos de gnose, através de várias técnicas, várias práticas. Nós vamos passar algumas, inclusive, hoje no programa, para que a gente possa ir desenvolvendo essa semente do corpo astral que nós temos e possamos ter mais domínio nos nossos sonhos. Inclusive, você estava comentando comigo que não somente nós teremos este material em CD, mas também teremos apostilas sobre esse assunto. Exatamente. Porque eu acho muito importante que a pessoa que acompanha o nosso trabalho, gosta da gnose e que de repente ela não tem condições de participar dos nossos cursos presencialmente, ela pode obter esse material. Com certeza. No programa, infelizmente, o tempo não nos permite aprofundar muito no assunto. Mas aquele que queira se aprofundar mais, pode entrar em contato conosco pelo telefone e estar adquirindo uma apostila sobre o tema, sobre o assunto, um livro sobre o assunto, e o CD também no nosso programa, onde nós vamos passar algum material extra sobre os 7 corpos, sobre o mundo astral, o desdobramento consciente, que é o objetivo que nós vamos focar o programa de hoje. Então eu já vou adiantando e passando o nosso telefone 4237-5564, 4237-5564, onde você pode estar obtendo maiores informações, embora a gente vai continuar com esse tema agora, mas se você já está pensando em adquirir a sua apostila, o seu CD para aprender sobre o desdobramento astral, você pode estar entrando em contato conosco através do telefone ou então através do site, né? Qual é o nosso site? É o www.agacac.org.br e o e-mail sp@ageacac.org.br. E outra coisa que você havia me comentado é que existe um livro muito bom que fala sobre esse assunto, que é o Desfazendo Mistérios, de Samael Aum Weor, e que pode ser encontrado na editora Moria, cujo site é www.moria.org.br. Exato, ou por telefone também, né? Nós podemos aí fazer a entrega do livro para a pessoa. Muito bom. Então agora, continuando o nosso assunto, que é super interessante, eu queria que você me dissesse, mundo astral, desdobramento astral, projeção, tudo é a mesma coisa? Ou tem diferenças? Desdobramento, projeção seria a mesma coisa. Porém, o mundo astral é o mundo dos sonhos. É uma dimensão, assim como nós falávamos, existem 7 dimensões na natureza. Essas dimensões estão todas aqui e agora. Só o que nós precisamos é percebê-las. Todas estão aqui ao mesmo tempo, sem se confundirem, porque na verdade cada uma se encontra em um nível de consciência diferente. Por isso o número de leis, a constituição de cada dimensão é diferente. Isso permite com que elas estejam todas aqui agora sem se confundirem. Assim é o homem, ele também é um universo sétuplo, ou seja, as 7 dimensões estão em nós. Aqui está o nosso corpo, está as nossas emoções, está a nossa mente, a nossa alma, a nossa vontade, a nossa consciência, o nosso espírito. Estão todos aqui ao mesmo tempo, sem se confundirem. Cada corpo desse que nós citamos é um veículo para que nós possamos existir conscientemente em cada uma dessas dimensões. O mundo astral é o que nós chamamos o mundo dos sonhos, porque é aquele lugar que nós vamos no momento em que o corpo físico dorme, no momento do sono. Mas esse sonho realmente acontece ou é imaginação?
que nós criamos. Muito interessante a pergunta. Só antes de respondê-la, citar também que o mundo astral é também a dimensão, o local para que onde as pessoas vão após a morte. Então o sono é como se fosse uma pequena morte. Por isso que Shakespeare dizia, o sono é a antecâmara da morte. Exatamente. Então, aprendendo a ter consciência durante o sono, durante o sonho, isso também vai nos permitir ter uma consciência após a morte, né? Interessante. Quer dizer que quem já consegue ter uma certa consciência em sonho, após a morte, seria mais fácil. Exato, mantém essa certa consciência, esteja onde ele esteja. O objetivo principal da gnose é o despertar da consciência, aqui, né? Tanto no mundo físico como nos mundos internos, no astral, no mental, ou seja, porque não importa onde estejamos, se estivermos conscientes, nós vamos extrair tudo que aquele lugar tem para nos oferecer em termos de aprendizado, em termos de sabedoria. Esse é o objetivo. Então, como você perguntava, se o sonho é imaginação ou acontece realmente? Exato. Então, existem vários tipos de sonhos. Existem o que nós chamamos sonhos mecânicos, inconscientes, que são simplesmente uma projeção do nosso subconsciente ou do nosso inconsciente. Projeção dos nossos desejos. Por exemplo, quando a gente quer muito um carro, a gente sonha que está andando no carro. Quer muito está apaixonado por um homem, por uma mulher, sonha, não é, que está com aquele homem, com aquela mulher. Ou seja, é uma projeção dos nossos desejos. Por isso o corpo astral também é chamado corpo dos desejos, né? Porque ele é algo emocional. A emoção é a expressão física do corpo astral. Então o corpo astral é o corpo emocional dentro de nós. Os desejos, as emoções são parte desse mundo astral que se expressa. Então devemos ter muito cuidado com esses desejos, não? Claro, o equilíbrio emocional nos ajuda a ter um desdobramento consciente. Entende? Então, por exemplo, para esse tipo de sonho não se deve dar tanta importância. Como, por exemplo, existem também sonhos que são simplesmente uma projeção do dia a dia. Sonhos, por exemplo, quando a gente faz um trabalho muito repetitivo durante o dia. Eu sempre comento aqui, quando a gente chega na rádio, tem a assessorista do elevador, né? Eu sempre pergunto para ela, você sonha que você está fazendo isso? Ela diz, eu sonho. Por quê? Porque é um trabalho muito repetitivo, mecânico. Então, ela continua fazendo. Ela continua, vai dormir, eu digo, tem que cobrar hora extra, né, da Rádio Trianon, porque ela continua fazendo o trabalho, trabalhando à noite durante o sono, né, porque repete. Também para esse tipo de sonho não se deve tem dar muita atenção. Não tem importância. Mas existem sonhos que são revelações. Exatamente. Esses dois que a gente citou são sonhos mecânicos, totalmente inconscientes. Quando a pessoa busca estar mais consciente no seu dia a dia, os sonhos vão se fazendo mais claros, né, durante a noite. Então, aí sim começam o que você diz, sonhos mais reveladores, porque na verdade o mundo astral é um mundo, é uma dimensão, onde nós andamos durante a noite. E como o mundo, ele nos oferece vários, é como a vida, é uma vida que nós temos durante a noite, durante o sono. Nós podemos aprender muitas coisas. E a linguagem do mundo astral é uma linguagem simbólica e própria para cada pessoa. Então, a parte interior, a consciência, a parte espiritual do próprio ser humano vai ensinando ele através de símbolos, através do sonho. Por isso também é importante que a pessoa aprenda a interpretar o seu próprio sonho, que não é a mesma coisa de pedir para outro. Muitas pessoas chegam e perguntam. É a própria pessoa que deve interpretar, não é? Porque cada um vê de uma maneira. Cada um vê de uma maneira. Ou seja, aquele símbolo que lhe foi mostrado no sonho é para ele entender. Algo que muitas vezes para mim não significa nada, mas para ele significa, dependendo das experiências que ele já teve na vida. Então, por isso é interessante a pessoa aprender a interpretar o seu próprio sonho, né? E a gente até recomenda um livro, Simbolismo Gnóstico dos Sonhos, né? Que vai ajudando a pessoa. Simbolismo Gnóstico dos Sonhos. Isso. Muito bom. Vai De quem ajudando que a é? pessoa